Yes! Seja bem-vindo ao dia 1º de dezembro. Você está começando o mês dessa glória poderosa do reino de Deus e vai ser um mês muito especial. Eu estou feliz de estar aqui porque eu amo primícia, eu amo tudo que é a primeira parte. Hoje eu vim falar sobre primícia e hoje nós vamos declarar essas primícias, buscar a primícia da colheita gloriosa dos restaurados de Sião. A palavra começa já pelo título, né? De tão profundo e que você começa a ler e buscar mesmo essa primícia de uma colheita, saber que é uma primeira parte. A primícia da colheita, ela é uma consagração. Então, se eu tenho uma primícia de uma colheita gloriosa, daqueles que são restaurados em Sião, então nós temos uma consagração muito preciosa, de uma extração de algo que foi separado, especialmente separado. E esse mês de dezembro, especialmente separado pelo Senhor para a tua vida, vai ser um mês muito especial, onde nós vamos encerrar o ciclo de 2023, mas o mês só está começando. Mas encerrar esse ano, entendendo tudo que nós vivemos, e aí são 3 anos, né, de muitas palavras, de palavras que vão se cumprindo com uma continuidade, cumprindo uma promessa, tá realmente sendo um testemunho daquilo que nós temos falado. E como todas as coisas, elas vão se alinhando pelo poder dessa palavra, pelo poder da aliança com o altar, aliança mesmo com aquilo que foi liberado. E glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui e de declarar nesse início, declarar para você novos inícios. Mês 12, que venha o 12 completo para você, que venha o 12 de uma completa satisfação. Lá no Salmo 32, 11, fala sobre nós nos alegrarmos o Senhor, regozijai-vos e exaltai. Então, quando fala de você se alegrar. Quando ele fala de regozijar, ele está falando sobre uma plena satisfação e depois exultar. É uma alegria muito transbordante, assim. Então, são estágios, você se alegra e você tem uma satisfação interior e por isso você pode exultar. E aonde nós estamos satisfeitos? No Deus que nós servimos, na presença que nos ocupa. Quero falar muito hoje sobre essa colheita e quero te convidar a ficar comigo até o final dessa live, a realmente desfrutar dessa palavra e você também compartilhar a verdade que marcou a tua vida, a verdade que te libertou, aquilo que dentro de você produziu algo novo, produziu uma revelação, uma pérola. Compartilha as tuas pérolas por aqui. E deixa cada um desfrutar daquilo que as pessoas recebem. A gente ouve a palavra, a gente tem essa mania de ouvir, fazer alguma coisa, né? Não assiste, mas está ouvindo, de alguma forma está recebendo. Mas quando você entende o que está sendo dito, você quer compartilhar e ser participante, quando você coloca algum comentário aqui, nós vamos ler o teu comentário. Mas mais do que isso, entender que eu sou participante de alguma forma, eu tô aqui contribuindo, entregando algo, compartilhando aquilo que eu recebi, isso é uma dinâmica espiritual, seja parte disso e durante essa palavra, se algo te marcou, se algo falou com você profundamente, escreve aqui, deixa marcado, testifica, testemunha e isso é maravilhoso. Senhor, obrigada porque nós estamos aqui nessa comunhão, nessa verdade, nessa realidade. Encerramos esse mês tão especial de novembro, Senhor, entendendo a verdadeira riqueza e como estamos ricos, cheios. Como é abundante a tua riqueza em nós. Como podemos ver, Senhor, quantas coisas brilharam aos nossos olhos e agora, nesse mês, manifestar esse brilho, essa glória de Deus. É isso que nós queremos, Senhor. Assim como Paulo declarou que o teu nome seria glorificado no corpo dele, fosse na vida, seja na vida, seja na morte. É assim que nós queremos viver, Senhor. Dessa forma, em todo o tempo, que o brilho da tua glória seja aquilo que vai nos revestir. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nesse nome tão poderoso e tão glorioso, quero ler com você aqui o Salmo 126. Abre lá, vamos de Bíblia, vamos de folhas de papel, né? E da dinâmica de sempre, né? A vida tá tão moderna, a gente vai lá, aperta ali no celular, né? Ou no computador, tudo vem rapidinho. Mas como é gostoso, né? Abrir um livro, eu gosto até hoje, irmão. Pode dizer que eu sou arcaica, antiga, fica à vontade. Continuo nas minhas leituras bem feliz, folheando cada uma dessas páginas. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe novamente a restauração a Sião, nós nos sentimos como num sonho. Essa aqui é a versão da King James, atualizada. Então, nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós e por esse motivo estamos alegres. Senhor, traz os nossos cativos de volta.
Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Negueb. Ele fala aqui sobre as torrentes do Negueb, em outra versão fala torrentes, e a gente vai falar um pouco sobre isso também. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, ou seja, você não partiu, não está fugindo, você está semeando a preciosa semente. Eu gosto muito desse termo, preciosa semente. Essa preciosa semente também é a que está escrito em Isaías 6. Fala assim: retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes, trazendo a sua colheita. Esse Salmo 126, ele fala sobre o cativeiro, né? Ele está aqui se referindo ao cativeiro da Babilônia. Ele fala da alegria daquele que foi restaurado. Por isso hoje a palavra é sobre os restaurados de Sião. E ele fala e já começa falando quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando ele novamente restaurou Sião. Então essa restauração diz respeito ao povo de Deus, e nós somos esse povo. Ele fala, a gente estava como num sonho, como quem sonha, porque mudou a nossa sorte. Israel hoje, atualmente, 2023, vivendo um cativeiro. E como nós sonhamos, que as pessoas sejam trazidas de volta. E algumas pessoas que aparentemente parece que estão lá, estão mesmo nesse cativeiro, ou não, podem estar mortas, nós não sabemos. Mas como queremos de volta, e toda a campanha envolvendo o resgate daqueles que estão cativos. E assim foi, e que alegria esses que já voltaram, e dá um aperto por aqueles que estão lá, porque nós queremos uma vitória completa. Mas a nossa vitória não é só sobre isso, é sobre o que se completa além disso, muito além disso, na verdade, porque nós começamos a viver e entender que o que nós vivemos aqui é tão restrito e limitado, mas o que Deus colocou em nós, vem antes de nós, passa de nós, então é muito amplo e é muito superior. E aqui, quando ele fala sobre essa restauração dessa sorte, ele fala que até as pessoas comentavam isso. E ele fala, restaura, Senhor, nos restaura como as torrentes do Negueb. Traz de volta, porque Israel tinha uma glória poderosa, né? Tinha o templo, tinha toda a estrutura, uma cidade gloriosa. Mas o cativeiro arrebentou com tudo, e ele está falando, restaure de novo, como as torrentes do Negueb. O Negueb é uma parte bem deserta de Israel, né? Não tem lavoura, não tem nada, não existe esse cultivo, mas existe ali algumas, quando tem cheias ali, acontece de ter cheias e rios se formam ali, enfim, né? Começa a transbordar aquela água em pleno deserto. E fala para mim, qual é a coisa mais preciosa no deserto? É a água. Então essa marca de reversão, é isso que eles estão falando, faz de novo, como no tempo das cheias, né? Quase que pedido assim, queremos viver de novo o tempo das vacas gordas, né? E pedindo por uma restauração desse tempo que já foi vivido. E aí fala aqui, né? Traz os cativos de volta, restaura mesmo a tua sorte. E é sobre isso que eu quero falar, sobre essa restauração tão gloriosa de uma reversão. Porque nós carregamos uma preciosa semente e vai existir reversão completa. Se completa um ciclo, se completa um tempo, e uma reversão acontece quando eu não desisto, quando eu não deixo de perseverar. Mas eu tenho uma preciosa semente, ainda que eu esteja chorando, e seja hoje um dia um pouco mais de dificuldade, desafiador, né? Gosto mais dessa palavra, porque é um desafio para nós, mas o Senhor o tempo todo provando mesmo a nossa estrutura, a nossa fé, nos fortalecendo para um resultado inédito. Então, você está ali nessa busca, está vivendo esse dia, mas não está deixando de semear. E eu vim aqui hoje para semear mais um dia e falar, eu tenho uma preciosa semente, eu tenho uma palavra, eu tenho algo para derramar no altar de Deus, eu tenho algo para entregar. O inimigo não vai dizer hoje, tu não vai falar. Olha, por conta dessa dor, hoje tu vai ficar quieta. Por conta da tua luta hoje, tu não vai cumprir o que tu tinha que cumprir. Não, por conta dessa luta, me sinto mais encorajada a fazer o que eu tenho que fazer, porque sei que isso é um ataque, é uma afronta. Então comece a entender a tua vida na perspectiva espiritual. E eu falo isso não porque eu entendo toda a minha vida nessa perspectiva, mas porque eu estou tentando e buscando a cada dia praticar essa visão, praticar essa dinâmica. O reino é essa prática diária, né? Onde você pratica mesmo uma dinâmica espiritual das coisas que são praticamente invertidas, é o contrário. Então você vai entender no espírito
que tudo aquilo que aparentemente vem para te fazer mal, porque o reino de Deus não é uma aparência, na verdade, isso vai te fortalecer, vai te forjar e te fazer muito bem. E voltando aqui, porque estamos bem nessa semana da riqueza de Sião, e olha, acaba um mês, a gente está rico nesse mês, né? Rico pelas palavras. A verdadeira riqueza de novembro é abrir os nossos olhos para enxergar o verdadeiro brilho e para os nossos olhos brilharem pela realidade. Mas esse mês, que é esse mês da glória, dessa manifestação, eu quero te falar como o Senhor se manifesta. Então, dentro desse deserto, daquilo que é uma reversão, o Senhor, Ele tira a aridez para colocar uma abundância. O Senhor tira uma improdutividade para colocar uma fertilidade, produtividade. Isso é reversão, isso são as torrentes do Negueb, isso é uma restauração verdadeira. Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer restaurar completamente, para que você enxergue mesmo, para que você enxergue que há caminho, que há continuidade, que há propósito em tudo. Na ministração de domingo, o irmão Betão falou assim, nós vamos responder com salmos, né? E ele falou do Salmo 122 até o Salmo 134, e trouxe verdades e pérolas, né? Ali é uma riqueza que você pode desfrutar e se valer, porque quando nós falamos de riqueza, estamos falando de coisas que são preciosas, resistentes, elas nos dão resistência, né? O poder de resistir por essas palavras, pérolas, por esse ouro, por esse diamante que tem sido compartilhado. Então ele falou sobre responder com salmos, responder com cânticos, ter uma resposta. Que resposta é essa? É a resposta que reconhece o rei. Amém? É a resposta que reconhece quem é maior do que tudo isso. Se você entendeu e nomeou quem é o gigante, fique em paz. Ou não, né? Ou não. Porque de 12 espias que entraram na Terra Prometida, 10 nomearam os gigantes da terra como gigantes. Josué e Caleb nomeou que a promessa era gigante. Olha, o povo que estava com Saul olhou para Golias e nomeou ele de gigante. Mas Davi nomeou que gigante era o Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti por esse nome. Isso é que é gigante. É esse nome que está em toda a terra. Então aquilo que você nomeia, aquilo que você define, é isso, é assim que você vai se relacionar. Então que você entenda essa restauração tão poderosa. E essa primícia, hoje dia 1º, dia de primícia, dia de consagração, consagra esse dia, consagra esse tempo, consagra hoje uma oferta especial. Consagra, é o último mês, faz uma oferta em múltiplo de 12, faz alguma coisa, mas assim, de alguma forma, valida esse dia, valida esse ciclo, valida o último ciclo desse ano. Amém? Então o Salmo 126, falando dessa realidade, eu estava buscando, né, como que é o cativeiro e aonde está a nossa vitória sobre o cativeiro. Então nós vemos o cativeiro, ele é tudo o que envolve o passageiro. As coisas passageiras se tornam cativeiro. A tua vitória está em olhar para aquilo que é eterno. Então, tudo que passa, tudo que é perecível, tudo que é frágil, é passageiro, isso se torna um cativeiro e acaba tornando a tua força uma fraqueza. Quantas pessoas estão em tantos cativeiros? Cativeiros de coisas que são passageiras. Então, elas negociaram o eterno e são reféns do que é passageiro. Quando o Senhor te chamou para a liberdade, para você desfrutar do eterno e nunca ser escravo do que é passageiro. Então, marca aí, cativeiro é o que é passageiro. Cativeiro são as coisas vãs, são as coisas que vão passar. Quando nós vemos o povo de Israel no cativeiro, vemos o povo de Israel lá no Egito, porque a Bíblia conta toda essa história, que também é a nossa história, e conta a história do homem na terra. E os cativeiros, eles acontecem, todos os cativeiros não acontecem à toa, acontecem para um propósito. Mas você pode ser soberano no cativeiro pela tua reação. Isso é a marca de Josué, marca de Caleb, a própria marca de Moisés, de alguma forma, porque veio para libertar, né? Quis ser parte dali, mas trouxe uma grande libertação. Quando você vê a palavra de Deus e vê como as pessoas reagiram em cativeiros e elas tiveram outro resultado. Então você precisa entender, eu vou reagir porque eu posso estar vivendo um ciclo de cativeiro e não ser cativo dele. Assim como Esther, Mordecai, estavam em um cativeiro, mas eram livres do seu espírito. É isso, porque não estavam ligados àquilo que o corpo pode ser preso. Assim como Paulo, Silas na prisão, estavam num cativeiro, mas com liberdade, responderam com salmos, com hinos, com cânticos. Então, quando a tua resposta é a resposta de quem é livre, o próximo passo é a libertação. E aqui
Eu quero falar sobre isso também, porque Sião, ele representa, né, a figura dos vencedores da Jerusalém Celestial. Foi isso que nós aprendemos, ouvimos nesse domingo, temos lido sobre isso e buscado. Então, dentro dos restaurados de Sião, são os que vencem todo o cativeiro em soberania. E eu quero falar de 3 momentos aqui, porque você vence um cativeiro da terra, do que é terreno, para ocupar um lugar alto, que é Sião. Sião fica num lugar alto. Estivemos em Sião, novembro, né? Aí há um ano atrás, estivemos em Sião. E maravilhoso, né? Como tudo que Deus fez naquele ambiente, os louvores, como nós vivemos aquele dia tão maravilhoso. E nós temos um dia que vai chegar, inaugurando de fato a nossa eternidade e reinar com Cristo, né? E viver esse milênio com o Senhor, em nome de Jesus, como vencedores, como aqueles que não abriram mão, que guardaram a sua coroa, como aqueles que desejaram, carregando o nome do seu Deus e o nome da Jerusalém Celestial, o seu destino. Então, entendendo coisas tão espirituais, tão reais, você consegue desfrutar já nesse corpo, nessa casa de peregrinação, consegue desfrutar daquilo que é eterno. Mas quando isso se inaugurar, né, efetivamente, vamos dizer assim, então você vai reinar com o Senhor. E esse vai ser um desfrute completo ocupando Sião. E esse lugar alto não se trata de um lugar físico. Claro que fisicamente ele também é um lugar alto, mas se trata de uma ocupação espiritual. Eu quero falar sobre isso porque Sião tem marcas muito importantes. A primeira delas é a marca de Abraão. Abraão, quando vai sacrificar Isaac, eu quero ler com você Gênesis 22, muito especial também, muito forte. A palavra do Senhor para Abraão, quando ele não podia ter filhos, não podia gerar, ele gerou, ele teve Isaac, e o Senhor fala para ele, agora entrega Isaac para mim. E isso causa, num primeiro momento, até confusão na nossa mente, né? Mas como ele dá, como tira, por que assim? Só que a verdade é que há propósito e o Senhor está sempre provando, o Senhor não quer te arrancar nada. O Senhor quer arrancar somente o teu ego, né? Mas quer arrancar mesmo as situações que não fazem parte do nosso espírito. E lá em Gênesis 22 diz, passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova. Convocando, falou, Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu, respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então Deus ordenou, toma Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu amas, muito amas na verdade, e vai até a terra de Moriá, que é Sião, e sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. E o que Abraão fez? Foi fazer isso. Preparou todas as coisas, caminhou 3 dias e foi para o monte Sião, que tinha o nome de Moriá, que é, o nome Moriá significa lugar de sacrifício. Então ele foi levar Isaac. Sabe o que significa Isaac? Riso. O significado de Isaac é riso. Qual que é o cativeiro nesse cenário? É a alma de Abraão querer falar que isso vai ser uma perda, né? Que o que ele tinha, que ele mais amava, ele não tem mais. O que o inimigo quer sempre fazer? Nos colocar debaixo de um jugo. E o próprio Isaac poderia ter respondido de forma negativa, porque ele já tinha consciência do que estava acontecendo. Mas ele teve concordância, porque ele era a geração que foi criada debaixo da fé de Abraão, acreditando mesmo. E por essa descendência, tudo ia acontecer. Então precisava que Isaac passasse pelo altar com consciência mesmo, porque aquele altar não era só para Abraão sacrificar Isaac, mas para que Isaac também tivesse a sua experiência, para que a continuidade passasse por aquele lugar de sacrifício, para que o altar fosse a única fonte. E ó que incrível que acontece, né? O Senhor livra Isaac, mas no coração de Abraão ele entregou Isaac de fato. O Senhor prepara ali um carneiro que também tem um significado sobre a rebeldia de Abraão, sobre consagrar aquilo, sobre romper com o seu ego. Mas o que eu quero falar especificamente sobre isso é que o riso que significa Isaac é a alegria passageira. Quantas vezes você tem um cativeiro de uma alegria passageira e não quer perder isso? Porque qual era a alegria? Né? De ser pai de alguém. Mano, eu não consegui ser pai, né? Passou anos na vida, não aconteceu, achava que Eliezer que seria seu sucessor. O que adianta ter tanta herança, eu não tenho para quem deixar? Parecia uma coisa tão assim, estranha, né? Vamos dizer que tava assim, equivocado aquilo, né? Mas havia propósito. E quando o Senhor, ele pede Isaac, ele está pedindo esse riso, essa alegria temporária e passageira de Abraão,
para dar a Ele uma alegria eterna. Para dar a Ele o desfrute, a nossa vitória é o avanço por essa alegria. É o avanço pela fé, porque andamos por aquilo que cremos. Então, a alegria que Paulo fala em Filipenses é de uma alegria que não está condicionada a um cenário favorável ou desfavorável, mas aquilo que ele resolveu viver no Espírito, por aquilo que o Senhor deu para ele, como eu falei aqui no início, Salmo 32, alegria. E maravilhoso porque Isaac, ele é esse motivo de riso, mas ele vira uma verdadeira alegria. Alegria porque o Senhor trouxe aquele livramento. Imagina como Abraão voltou para casa aquele dia. Imagina a alegria. Ele estava de fato alegre, estava se regozijando e estava exultando. Imagina, ele estava transbordando. Ai, Deus não livrou meu filho, ai, graças... Não, porque ele estava numa disposição de ir até o fim e o Senhor mostrou para ele que no fim tinha um novo começo. Então, que maravilhoso quando você, em primeiro lugar, entende que em Sião é um lugar de sacrifício, de vencer o cativeiro das falsas perdas, para você ter a vitória de uma verdadeira alegria. Por que eu estou falando de alegria? Porque eu quero te mostrar aqui a marca do reino em cada um desses tópicos. Estamos falando aqui daqueles que são restaurados em Sião. Houve uma restauração aqui na vida de Abraão, houve uma restauração para Isaac, houve a restauração do verdadeiro sentimento, da verdadeira motivação em tudo. Esse é o propósito do que nós lemos no Salmo 126, de quem estava cativo, mas agora é feliz porque o Senhor trouxe libertação, porque o Senhor está restaurando a sorte. Então, o cativeiro das perdas e das falsas alegrias vai ser rompido pelo avanço da fé, pela verdadeira alegria. Porque lá em Romanos 14, fala, Romanos 14, 17, que o reino de Deus, ele não é nem bebida nem comida. Ele não é uma necessidade, ele não se trata de algo passageiro. O que ele é de fato? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É uma alegria no Espírito Santo, não é uma alegria em Isaac, em ter um filho, em gerar. E eu me sentir melhor, me sentir pai, ou achar que a minha riqueza agora tem um dono para continuar o meu trabalho, a minha riqueza, o que eu construí até agora. Não, não é isso. Então aqui, a verdade é que nesse motivo de riso, encontramos então a verdadeira alegria quando esse riso passa pelo altar. Esse é o primeiro tópico. Aqui a gente vai falar sobre a alegria do Espírito Santo, sobre a justiça e sobre a paz. Então você entende que em Sião, nós vamos reinar em Sião, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Qual é a tua alegria hoje? Porque teve dinheiro, porque não teve, porque deu, porque não deu? Não sei. Não, a tua alegria é porque você tem alegria no Espírito Santo. Você vai se alegrar, veio o diagnóstico, aconteceu isso, mas você vai se alegrar, porque quem está escrevendo essa história é o próprio Deus. Ele não errou, ele tem um enredo para tudo isso. Ele sabe os personagens que ele vai colocar no teu caminho, ele tem um desfecho que vai te surpreender. Em segundo lugar, outra coisa que acontece também em Sião, que Sião, essa parte toda, de Jerusalém ficou era dos jebuseus. Só que a promessa do Senhor é que essa parte, fosse toda do povo de Deus, mas nos dias de Josué não foi conquistado. Só que era uma parte que pertencia à tribo de Judá. Quem que vem conquistar aquilo que não foi conquistado? Imagina que conquistaram tantas partes da terra prometida e Jerusalém não tinha sido conquistada ainda estava debaixo do jugo dos jebuseus. Inclusive, Sião era uma fortaleza, a fortaleza dos jebuseus. Como que aquilo que o Senhor me prometeu está na mão do inimigo? Então, isso é a marca da justiça, porque agora Davi, ele se levanta, Davi, da tribo de Judá, ele se levanta, tu vê que é uma porção de Judá, porque Jerusalém é mesmo a tipificação daquilo que é Jerusalém celestial, e Jesus veio da tribo de Judá. Então, toda a história, ela é arquitetada, toda a história ela tem uma continuidade, uma linha poderosa aí, de continuidade para o testemunho que o próprio Deus escreveu, para envergonhar Satanás, para envergonhar toda a artimanha desse mundo. Então, nós vemos aqui a marca da justiça. Eu quero ler contigo, 2 Samuel. Irmão, eu falei de alegria, Até esqueci de ler, mas depois lê. Não, eu vou ler agora. Eu falei de alegria, eu preciso ler aqui, porque são textos tão maravilhosos, A gente lê a palavra de Deus, ela é tão rica. E eu não quero deixar de ler. Amém. Mateus 16, 25 diz assim, a gente estava falando sobre alegria ali em Abraão, e a palavra de Deus fala que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou.
O próprio Jesus falou isso. Ele viu meu dia e se alegrou. Por quê? Porque ele viu Isaac. Havia ali algo profético, porque Isaac também é tipificação de Cristo. Então, a alegria de Abraão estava em cumprir uma promessa. A alegria de Abraão estava naquilo que não era passageiro, mas o que é eterno, porque o riso passou pelo altar para que a verdadeira alegria pudesse permanecer. E aqui, em Mateus 16, 25, fala: aquele que quer salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por minha causa vai encontrar a verdadeira vida. Nossa, Abraão e Isaac encontraram a verdadeira vida. Não tiveram, porque a vida de Isaac estava ali também e a de Abraão também estava correndo risco, né? Mas ele não estava preocupado. Ele estava desfrutando de uma verdadeira vida. E também lá em Lucas 10, que você já deve ter lido, mas eu vou ler aqui de novo. Ele fala assim, os discípulos tinham sido enviados, né, de 2 em 2 para pregar o evangelho, expulsar demônio, fazer uma arruaça no inferno. E aqui em Lucas 10, 20 diz assim: contudo, regozijai-vos, né? Fica contente, feliz. Não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. A nossa alegria é porque o nosso nome está escrito aonde? No livro da vida. Essa é a vida, essa é a inscrição que nos alegra todos os dias. Isso falando aí sobre a alegria no Espírito Santo, falando sobre essa verdadeira alegria, falando sobre essa marca de quem é restaurado em Sião. Tem uma verdadeira alegria que não se corrompe, que não termina por isso ou por aquilo, ou que aquelas famosas e bobas frases que a alegria de pobre dura pouco, somos tão ricos, viemos agora de novembro de uma verdadeira riqueza tão gloriosa, então querida, a tua alegria é eterna. Amém? Segundo lugar aqui, voltando agora para Davi, falando de justiça, se você quiser abrir comigo, abre lá 2 Samuel no capítulo 5, 2 Samuel 5, versículo 6, é curtinho aqui, vou ler acho que 2 versículos, já a gente consegue entender a história. 5, versículo 6 diz assim, que é a conquista de Jerusalém, né? Então, um lugar que não tinha sido conquistado ainda. Mas Davi vai lá. Ele e as suas tropas partiram para Jerusalém a fim de expulsar os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais advertiram a Davi: não conseguirás entrar nessa cidade, até mesmo os cegos e os coxos, os aleijados, são capazes de te impedir. Assim, querendo dizer que Davi, nem força a barra, porque aqui é o mais fraco, é mais forte do que tu. Mas se enganaram, né, irmão? Querendo dizer que Davi jamais conseguiria vencer aquela cidade. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião. Aleluia! É maravilhoso, né? Porque eu já vou ler aqui um outro texto. E esta passou a ser a cidade de Davi. Falaram para Davi que ele não ia entrar. Não, peraí. Eu vou tomar essa fortaleza. E aqui vai ser a cidade de Davi. Aonde o inimigo fala que você não ocupa, tem o teu nome e a tua marca. Nós temos o nosso nome nesse lugar. E é por esse motivo que costuma se dizer alegoricamente que os cegos e os aleijados não têm direito a adentrarem a casa de Deus. Assim, Davi se estabeleceu na fortaleza, dominou a cidade de Davi e foi construindo moradias, defesas em redor, e ficando e crescendo e expandindo. A palavra do Senhor, ela é demais, porque aqui, quando ele fala que nem o coxo e nem os cegos, que os dois não iam deixar Davi entrar, por onde que Davi entra? Você lê a história, ele entra por um canal subterrâneo, ou seja, ele viu o que os que enxergavam não viram. Ele andou por onde os que podiam andar não andaram. Então Davi tem uma marca profética por aquilo que foi um ataque, uma sentença contra ele, ele encontra um caminho. Então aquilo que veio para te paralisar tem que ser o caminho que te faz andar. Essa é a estratégia de quem é soberano nos ataques, soberano naquilo que lhe acontece. Então ele tinha esse direito, ele exerceu essa justiça porque aquele espaço, Jerusalém, era da tribo de Judá e Davi era de Judá. Ele foi exercer essa justiça, nós estamos debaixo de uma verdadeira justiça. E ele então está lá e ocupa a fortaleza de Sião, aleluia. Olha, eu quero ler aqui Isaías 52, que fala, eu nem sei se eu vou achar o versículo agora, irmão, mas eu tinha lido esse texto e quero compartilhar. Vamos ver se está aqui. Tá aqui, já é o primeiro já. Desperta, desperta, coloca a tua veste de força, ó Sião.
Veste as tuas roupas mais finas e belas, ó Jerusalém, cidade santa, porquanto nunca mais entrará por tuas portas qualquer incircunciso ou impuro. Ele está falando, se reveste da fortaleza de Sião. Aleluia. Essa era a veste de Davi, revestido pela fortaleza de Sião. Quando vem o ataque, o que você veste? A fortaleza de Sião. Você imagina que o Senhor Jesus, ele vestiu as roupas que nós vestimos? Ele veio à terra e se vestiu como nós. Sabe para quê? Para nos revestir como ele é. Nos revestir da sua glória, que é a marca desse mês. Então, quando você está revestido da fortaleza de Sião, é a tua condição de povo de Deus. Você está revestido dessa força. Então, desperta para essa força e desperta para essa verdade. E você entende no teu espírito que você tem a vitória da justiça do Senhor. Ele é justo, Ele é o justo juiz, Ele está avaliando todas as causas. Eu não vou ficar me vitimizando no cenário, porque eu estou revestido da fortaleza de Sião e a justiça do Senhor vai prevalecer. Enquanto isso eu permaneço revestido, enquanto isso eu passo cada cenário debaixo dessa força e dessa autoridade. Você é revestido por essa fortaleza. Fala isso agora. Eu sou revestido pela fortaleza de Sião. Eu recebo essa força, eu vou contra o inimigo. Os jebuseus estavam ocupando aquele lugar indevidamente porque era herança dos filhos de Deus. Era uma herança, uma ocupação indevida para quem realmente tinha que ocupar, tinha que andar. Os outros não ocuparam, mas Davi entendeu a sua porção. Ele sabia a quem ele pertencia e ele foi atrás do que pertencia a ele. E isso você vai andar também. Você vai, aquilo que é teu direito, você vai exercer isso, vai viver essa justiça, vai buscar e vai encontrar, porque é a porção que o Senhor te deu. Não vai ficar frustrado na tua porção, porque o cativeiro terreno aqui é a paralisia da ameaça. Ameaçou, paralisou, né? Ameaçou uma situação, paralisou. Não quer mais andar. A pessoa fica com medo. Por causa do medo que segura todo mundo, não. Eu vou dar um passo, eu estou saindo dessa paralisia, porque é um revestimento de força em mim, eu estou vestido dessa força, estou vestido, é minha roupa, é minha armadura. Então Davi vai com essa autoridade, vai buscar esse direito. Qual que é a vitória que você tem? O avanço com alvo na ocupação. Teu alvo é ocupar. Nós vamos ocupar Sião, irmão. Nós já chegamos em Sião, aleluia, estou ocupando. A cada dia estou me exercitando para não perder essa coroa, não perder essa soberania, aquilo que o Senhor me deu. Nós vamos reinar com o Senhor. Então entenda, o reino de Deus, que é paz, a justiça e a alegria no Espírito, você já recebeu essa alegria. Você vai passar o teu riso, a tua alegria passageira pelo altar para ter a verdadeira alegria do altar. Você já está entendendo aí, em segundo lugar, que você vai ocupar com autoridade porque o Senhor é a tua justiça, porque Ele faz justiça, porque Ele te deu um direito e uma porção. E a ameaça que veio para você não ocupar o que é teu, para te deixar longe, distante, não. Essa ameaça se torna um caminho e uma estratégia nas tuas mãos. Você vai enxergar, vai avançar, vai ocupar. E aonde falaram que você não ia entrar, é onde está o teu nome, é o lugar que você tem que ocupar. É a marca de Davi, né, irmão? Não queriam que ele sentasse naquela mesa que fizeram de banquete para Samuel, mas a mesa só estava posta porque Davi tinha que estar lá. Não queriam que ele chegasse e ocupasse Sião, mas só tinha uma coisa, era o nome dele que estava lá. Então tem coisas que o inimigo vai querer reter para você achar que não é para você, só que é o teu nome que está lá. Então se alegre que teu nome está escrito no livro da vida. Viva essa vida que o Senhor te alistou para viver. Amém? Em terceiro lugar, existe então essa marca poderosa da dispensação. Quero ler João 20. Aleluia. João capítulo 20, o Senhor aparece, né, para os discípulos. E ele dá ali um comissionamento. O homem, ele recebeu na sua criação um fôlego de vida. Ele recebeu aquele fôlego de vida, a alma vivente, para viver, e teve a queda e tantas coisas, mas isso foi a marca do primeiro Adão. Nós temos o segundo e o último Adão, que ele não tem para você um fôlego de vida como uma alma vivente, mas um sopro de um espírito vivificante. Então, João 20 diz assim, no versículo 19, falamos aqui de Isaac como a alegria do altar,
falamos de Davi, na marca dessa justiça, eu quero falar da paz do Senhor. Da paz que é Shalom, que é muito mais do que uma paz de que tá tudo bem, tô em paz, né? É sobre uma realização completa, é sobre uma plenitude de paz. É aquilo que te enche, por isso que a paz, ela excede o entendimento, porque ela te enche e se torna algo inexplicável você estar com essa paz. Isso não é sobre sentir alguma coisa, é sobre você ter uma pessoa, é sobre uma presença. Então, João 20, 19 diz assim: então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, uma primícia, os discípulos estavam reunidos à porta trancadas, porque eles estavam com medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom! Ele falou: Shalom Elechem. A paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado, a marca, né, da lança, da crucificação. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia! Recebe a presença. Eu vou para junto do Pai, mas eu estou deixando para vocês um consolador, uma presença constante. Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até que a era termine, uma nova era vai ser inaugurada. Mas eu estou com vocês todos os dias, todos os dias. Essa presença é a nossa paz, é essa presença. Então, se você recebeu a presença, você entende em primeiro lugar que o cativeiro terreno é de medo e de solidão. Eles estavam trancados e com medo, né? E você acha que está trancado e ninguém vai entrar. Lá em Israel estava todo mundo trancado na sua casa, nos kibbutz, né? No seu lugar de segurança. E o Hamas veio, arregaçou com tudo, entrou de qualquer jeito. Sabe como é que Jesus entrou? Ele não entrou pelas portas, porque ele é a porta. Ele acessou. Ele simplesmente chegou. O Senhor é assim, Ele não precisa que você faça um caminho, crie uma situação para Ele chegar. Ele chega. Ele chega porque Ele é uma presença viva. E quando Ele está ali, Ele fala: a paz esteja com vocês. Por que está escrito? Porque Ele falou isso. E Ele falou de novo. Porque eles não estavam em paz, eles estavam com medo, eles estavam se sentindo sozinhos, estavam trancados buscando uma segurança humana. Não, eu estou te enviando. Sabe o que Ele falou? Eu estou enviando, eu vos envio. Quando ele fala eu estou enviando para sair da porta trancada, abre a porta. Você que está aí trancado na tua igreja, trancado no teu mundinho, abre a porta. Abre a porta e seja acesso para quem quer ver o Senhor. E saia dos teus medos, saia da tua solidão, porque eu estou aqui. E Ele enviou, e esse é o ID do Senhor para nós. A tua paz é cumprir o ID de Deus, é ir aonde o Senhor te mandou, é fazer o que Ele disse que você tem que fazer, é sair da tua mesmice e do teu controle, da tua vidinha e ser um instrumento do Senhor aonde você for, em nome de Jesus. Então você vai entender no teu espírito que agora Ele ocupa você. Então tem uma ocupação poderosa no Moriá, que é Sião, tem uma ocupação poderosa de Davi que vai lá e ocupa Sião, a fortaleza de Sião, chama de cidade de Davi, onde o inimigo diz que ele não ia entrar, ele entra e batiza aquele lugar. Aqui não é a terra dos jebuseus, aqui não é Jebus, aqui é Jerusalém, aqui vai ter a marca de paz também em tudo que nós estamos falando, tem paz, alegria e justiça. E aí o que acontece? Nesse terceiro momento, nós vivemos a dispensação, a presença dele em nós, o comissionamento, o que ele coloca e derrama sobre nós e nos enche, transborda essa dispensação daquilo que eu recebo e vou entregar, do que eu estou vivendo, de não ter mais uma vida programada no sistema desse mundo, mas o Senhor te reseta para um outro cenário. Sai dessa porta trancada e vem para fora. É um Lázaro, sai daí desse medo, dessa solidão, vem para fora, sai desse ambiente. Porque eu tenho um acesso para você superior, esse acesso é Sião, esse acesso é Jerusalém Celestial. Você vai entender essas coisas em nome de Jesus, no nome poderoso desse Deus glorioso. Então lá em Hebreus, quero ler aqui contigo também, com palavra rica, rica, rica demais. Quando nós lemos aqui no capítulo 12, aleluia, por todas as folhas. 12 diz assim no versículo 22.
Mas tende chegado, ele fala um pouco antes da experiência de Moisés como o Monte Sinai. Ele fala, mas tu não está no Sinai. O Sinai causa um pouco de medo, porque o Sinai é a marca da antiga aliança, né? É a marca de uma lei. Mas ele fala, não, mas olha onde é que tu está chegando. Tendes chegado ao Monte Sião. Ele está dizendo de algo que está acontecendo. E não que vai acontecer. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares e milhares de anjos, a igreja de uma primícia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, que é a marca da nossa alegria. O juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa muito mais do que o sangue de Abel. Estou dizendo o que fala, dessa verdade que se manifesta. Não rejeita aquele que fala. Pois se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais a nós se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra. Agora ele promete, ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, essa frase, ainda uma vez, indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isso é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e, desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. E aqui ele fala sobre esse lugar, aonde nós temos chegado, a Jerusalém celestial, ao Monte Sião, aonde você está vivendo uma ocupação, aonde há uma igreja dos primogênitos. Ele está falando de uma extração muito forte de quem vai ocupar esse lugar. Essa ocupação, você acha que se alguém falar, olha, tu não vai entrar aqui porque isso e aquilo, já colocou uma sentença e tu aceitou aquilo e pensou, então esse lugar não é para mim? Pronto, isso já é uma derrota. O inimigo quer colocar cativeiros na tua mente que são limitantes. Aqui eu não posso, aqui não dá. Imagina eu consagrar o meu filho, imagina fazer isso, imagina, eu não posso lá, eles são mais fortes do que eu, imagina. Como é que Jesus entra aqui, nesse lugar que eu tô, como nós lemos em João 20, o Senhor quer que você... Expande a mente, expande o teu espírito, expande para coisas que são reais, porque Sião é para expandir tudo que é terreno, é a extração de um vencedor que enxerga a sua vitória acima de qualquer situação de cativeiro, derrota, fracasso, porque isso é uma restauração real. Isso, sabe o que é isso? São as cheias no Negueb, no sul de Israel, onde não chove, aonde não tem essa possibilidade, mas de repente tem dias inéditos de cheias, dias que não são comuns. Deus vai te dar coisas que não são comuns, quando você não for mais uma pessoa comum. E quando eu falo uma pessoa comum, é de viver como todo mundo vive, de pensar como todo mundo pensa, de ser uma massa de manobra, de ser como uma massa, né? Condicionada, tem uma resposta de massa. Eu não tenho uma resposta de massa, eu tenho uma resposta de salmos, eu tenho uma resposta de cânticos, eu tenho uma resposta de alegria no espírito, eu tenho uma resposta de justiça, eu tenho uma resposta de atrás do que é a minha porção, a minha resposta é de paz. A paz está comigo, shalom, é aquilo que me ocupa, a paz como uma presença, a paz não é o que eu estou sentindo agora, uma boa notícia que eu recebi, a não ser que sejam as boas novas, que é o próprio Cristo. A paz é Ele, a paz é uma pessoa, a justiça é uma pessoa, a alegria é uma pessoa. E essa pessoa habita em você, aleluia, essa pessoa está te ensinando a viver uma ocupação. Ele ocupa em você e você ocupa Sião. Há uma ocupação mútua, há uma ocupação de autoridade. Glória a Deus. Eu quero ler também Salmo 125, porque ele fala aqui em Hebreus que o que é abalável vai ser abalado mais uma vez, mas os montes de Sião, os que confiam no Senhor, no Salmo 125 fala, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha, eu lembro de uma música, um hino muito antigo que cantava isso, e eu gravei esse salmo por causa desse hino. E o que te acontece? Quem confia no Senhor não vai ser abalado, assim como os montes de Sião não serão, esse monte não vai ser abalado. Então, você não vai ser abalado. Vai abalar tudo, mas você permanece firme, porque você escolheu uma ocupação.
Porque você tem a estabilidade de Sião, que está escrito lá em Isaías 33. Qual é a estabilidade de Sião? É dos vencedores que ocupam esse lugar. É daqueles que definiram uma ocupação real. Então você tem uma estabilidade, não por causa das coisas terrenas. A tua estabilidade não está naquilo que é passageiro. O que é passageiro é cativeiro. A tua estabilidade está na tua vitória. É ser um vencedor, um restaurado de Sião, que tem uma primícia da colheita para entregar. Qual é a primícia dessa colheita? O que é essa primeira parte dos teus frutos? É a primeira parte que você separa para o Senhor, é o que você consagra. A tua consagração é aquilo que eu não quero tocar, é o que eu quero entregar para Deus, que é a tua vida, os teus frutos, a tua renúncia, a tua entrega. Olha, Abraão entregou uma primícia para o Senhor. Ele consagrou Isaac, a sua perfeita primícia. Ele sabia o que era primícia. Ele se relacionava com primícia, com Abraão que veio o dízimo. Mas, por entendimento, ele consagra a primícia, porque se a primícia é consagrada, existe continuidade. Primícia aqui em Davi, que consagrava mesmo ao Senhor, e que ele foi o primeiro a ocupar com autoridade aquele lugar, a trazer de volta o que era só promessa. Era a promessa de ocupação. Então ele foi fazer o que ninguém fez. Aleluia. E nós somos aqueles que carregam a dispensação do Senhor. Está chovendo bastante aqui agora. E que chova muito na tua vida, e que chova mesmo no Negueb, e que venha a chuva sobre o deserto, e que transforme o lugar seco, e que reverta esse lugar, e que tire o poceiro desse lugar, e que tenha muitas águas naquilo que não tinha nada, e que venha ribeiros poderosos, profundos, rios naquilo que era uma sequidão. Que haja reversão na tua vida, reversão na tua história, reversão por essa palavra, reversão pela ocupação que você tem, em nome de Jesus. Eu quero encerrar aqui lendo o Salmo 48, nós vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus por todas as confirmações e a palavra que realmente não volta vazia. Sabe, o Senhor colocou essa palavra mesmo no meu espírito de uma forma tão especial hoje. Eu pensei, eu preciso registrar, deixar isso registrado, mesmo para que nós possamos entender essa verdade. Paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo. Você vai desfrutar de um reino que é real. Isso é reinar. Isso é ter soberania. Glória a Deus. Salmo 48. E a nossa resposta vai ser uma resposta de salmos. Amém? Responde com salmos, irmão. Responde com salmos. Glória a Deus. Grande é o Senhor, digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus. Onde é isso, irmão? Sião, aleluia. Seu santo monte, belo, alto, é a alegria de toda a terra. O monte Sião tem, do lado norte, a cidade do grande rei. Em seus palácios, Deus se faz conhecer como um alto refúgio. Por esse motivo, eis que os reis somaram suas forças e juntos avançaram contra a cidade. Contudo, quando a contemplaram, ficaram pasmos e fugiram aterrorizados ali mesmo. O pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no momento de parto. Foste como o vento oriental quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade do Senhor, na cidade de Javé, o Senhor dos exércitos, nosso Deus. Deus a preserva inabalável para sempre. No meio do teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor misericordioso. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está repleta de justiça. Rejubile-se o Monte Sião. A alegria está no Monte Sião. Exultem as cidades de Judá por causa de todos os teus santos julgamentos. Desfilar em torno de Sião. Contai-lhe as torres. Isso é segurança, isso é a verdadeira paz. Apreciai suas fortificações. Contemplai seus palácios para anunciar a geração vindoura. O que eu vou anunciar à geração vindoura? Este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele é quem nos guiará mesmo além dessa vida. Eu vou ler isso de novo, amém? Você vai declarar esse versículo 14. Este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele é quem nos guiará mesmo além dessa vida. E eu declaro isso para todo o cenário da minha vida. Ele que me guia para além dessa vida. É Ele que me guia, esse é o meu Deus. Nós somos a Filadélfia, você vai ter o nome do teu Deus. E você tem uma marca, destino para Sião. Você tem um destino, tem o nome da cidade, o lugar que o Senhor te enviará.
Em nome de Jesus, que já temos chegado. Como a palavra do Senhor, ela foi, ela é, ela será. É uma coisa só. Não existe um tempo presente, passado, futuro. Existe eternidade. Desfruta dessa eternidade. Desfruta dessa realidade, Senhor. O teu poder, a tua grandeza, a tua graça, Senhor. Obrigada, porque é o Senhor que nos guia além dessa vida. É o Senhor que nos guia, Senhor. A alegria em Sião, a justiça em Sião. Aleluia, a paz em Sião. No Salmo 122 fala que haja paz dentro dos teus muros. E eu profetizo essa paz, Senhor, nos muros de cada um, porque também representamos a Jerusalém. Em nome de Jesus, que haja paz dentro dos meus irmãos. Que haja essa alegria, Senhor, que haja esse desfrute, que haja justiça. A tua equidade permanece e prevalece, Senhor. Vivemos num mundo tão injusto, Senhor. Medidas tão injustas. Mas a medida de Sião, ela é estável, ela nos estabiliza, temos acesso à estabilidade de Sião, porque os cativeiros que o inimigo nos apresentou, das coisas que são passageiras, não contam a nossa história. A vida verdadeira é o que nós acessamos, Senhor. O cativeiro dessa vida medíocre, mentirosa, não nos aprisiona mais. Todo cativeiro de enfermidade, cativeiro na mente, toda limitação. Senhor, seja vencida agora pela libertação de quem tem uma dispensação, de quem carrega a tua presença, de quem pode enxergar e avançar, de quem sabe ocupar, de quem tem uma fortaleza, de quem se veste dessa fortaleza de Sião. Nos vestimos agora da fortaleza de Sião, nos vestimos dessa realidade, Senhor. Aleluia, te amamos. Que a tua palavra, Senhor, penetre no mais profundo. Que divida a alma de espírito mesmo, Senhor. Que faça a separação, porque santidade é separação. Separa mesmo o nosso espírito, separa mesmo a nossa vida para a realidade. Nos separa do que é falso, Senhor, para termos encontro com o que é verdadeiro, com a realidade. Aleluia. Aleluia, eu profetizo, Senhor, essa paz, essa alegria, essa justiça. Eu profetizo essa vitória e esse avanço. Nesse nome tão poderoso, o nome do nosso Deus, o nome que está sobre nós, o nome que nos apresenta em Sião. Amém e amém. Aleluia. Irmão, que essa palavra te encha como me encheu e está transbordando aqui dentro de mim. A certeza de que nós temos essa riqueza de Sião. Você acessa essa riqueza. Você tem acesso em qualquer momento da tua vida, em qualquer cenário. Você vai viver. Eu quero te convidar a você consagrar a tua oferta. Tem a chave Pix aí na tela, tem o QR Code. Irmão, para com essas coisinhas, sabe? De que, não vou, hoje eu tenho, hoje eu não tenho. Faz uma consagração. Não pensa o que é pouco, o que é muito. Pensa o que é uma oferta. Quando eu defino uma oferta, não tem pouco ou muito. Tem a realidade do meu espírito. Tem uma consagração. Entrega por esse mês uma primícia. Faça uma consagração. E fala, olha, esse mês 12 vai ser diferente. Eu sei que você viveu esse ano todo. Não sei, irmão. Cada um tem o seu rolê, a sua história. Mas você pode definir que esses últimos 30 dias sejam estabelecidos no poder e na graça do Senhor. Em nome de Jesus. Pega dessa primícia hoje. Estabelece hoje um marco, um dia. Define algo. Define. Não pelo resultado que você pode produzir lá no final, né? Mas o que você pode produzir a cada dia. Isso é o que importa. Porque a nossa eternidade é o cada dia na tua vida. É o pão de cada dia. É o cada dia que o Senhor te dá e basta cada dia o seu mal. E eu quero que você faça a tua consagração e nós vamos louvar o Senhor. Eu estava aqui meditando nessa palavra, né? Essa palavra, assim, foi muito especial para mim. E tem uma música que eu sempre canto, que ela fala, para ti edifiquei um altar. E eu disse, esse é meu lar, defini que esse é o meu lar. E tem o refrão dela, fala assim, não sei para onde esse vento vai, de onde ele vem, mas que ele sopra em mim, né? Numa disposição de envio mesmo. E é o sopro do Senhor, é esse envio. Mas hoje eu acabei mudando um pouquinho e fiz o refrão em cima dessa palavra que eu acabei de falar. Então, vamos lá. Pra ti edifiquei um altar e disse, esse é meu lar, peregrino aqui, casa eterna lá. Escolhi tudo renunciar
a minha alma inteira esvaziar. Só existo aqui se eu estiver lá. E por toda a minha vida eu não abro mão. Essa é a marca de quem tem um selo pra Sião. De altar em altar, nossa ocupação. E por toda a minha vida eu não abro mão. Essa é a marca de quem tem destino pra Sião. De altar em altar, a nossa dispensação. Pra ti edifiquei um altar e disse: esse é meu lar. Peregrino aqui e a casa eterna é lá. Escolhi tudo renunciar, a minha alma inteira esvaziar. Só existo aqui se eu estiver lá. E por toda a minha vida eu não abro mão. Essa é a marca de quem tem destino pra Sião. De altar em altar, nossa ocupação. E por toda a minha vida eu não abro mão. Essa é a marca de quem tem destino pra Sião. De altar em altar, nossa dispensação. Aleluia, glória a Deus, né? Meio sertanejinho aí no final. Mas isso é só um rótulo desse mundo, né? O importante é que você declare em nome de Jesus, nesse nome, por esse nome, o nome do teu Deus, o nome que você carrega para o destino que Ele te deu. O nome é origem, Jerusalém é destino. Glória a Deus que nós temos destino para Sião, nós somos uma encomenda para Sião, né? E você vai entender por toda a minha vida, eu não abro mão, que eu tenho destino. Essa é a marca de quem tem destino para Sião, de altar em altar, que é a marca de Abraão, de Davi, a nossa marca, de altar em altar, é a nossa ocupação e a nossa dispensação. Glória a Deus. Vou ficando por aqui. Fica sempre conectado nesse canal, tem sempre muitas palavras, que você seja muito edificado, que você leia a palavra de Deus todos os dias, que você busque o Senhor, ora, deixa essa palavra ser realidade no teu espírito, deixa de verdade o espírito da realidade te visitar, transborde, que o Senhor te faça como Neguebe e toda a sequidão encontre agora um momento de cheias, de alegria. E sabe que as sementes ficam pelo deserto, né? Elas chegam pelo vento, pelos pássaros. Existem sementes que parecem esquecidas no deserto, mas quando ela encontra a chuva, quando aquela terra desértica encontra a chuva, existe aí uma conexão da realidade de quem continuou semeando em meio ao deserto e da chuva que chegou e do fruto que aconteceu. E esse deserto se transforma num jardim de milagres, num jardim de testemunhos, num jardim de realidade. Eu vou ficando aqui, que o Senhor te abençoe cada vez mais, cada dia mais, e que o cada dia de Deus seja um desfrute da eternidade. Um grande beijo, shalom, Adom Yeshua. Altar em altar, marca de ocupação. Vamos lá.